Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. Na aula de hoje você vai aprender a como calcular quanto que você precisa fazer diariamente para alcançar as suas metas de acordo com os dias restantes que faltam para o mês acabar. Essa aula foi baseada numa sugestão de um dos participantes do nosso grupo do Telegram. Então, se você ainda não estiver lá, o link está na descrição. É só entrar lá para participar com a gente. Esse aqui vai ser um exemplo bem básico, mas eu quero que você preste atenção no raciocínio que a gente vai ter aqui para chegar no cálculo, porque se você entender esse raciocínio, você consegue construir quase tudo que você quiser aqui dentro do Looker Studio. E no final da aula também eu vou deixar um desafio para você tentar fazer e testar os seus conhecimentos. Então, aqui no exemplo, nós temos uma base de dados, onde temos a coluna de data e a quantidade de vendas para cada data que nós temos aqui na base. E também vamos utilizar uma aba de meta para a gente calcular aqui qual que é a nossa meta mensal de cada mês que nós temos. Então, você pode utilizar essa base aí, vai estar no link da descrição. Você clica aí no link e cria uma cópia para você também conseguir editar esse arquivo e utilizar também no seu Looker Studio para fazer junto comigo. Então, aqui nós temos um período mensal, no mês de agosto. Ele está mostrando para a gente quanto que a gente já tem de vendas, no caso 1,3 milhões de reais, e mostra também qual que é a meta do mês, que é 1,9 milhões, que a gente precisa atingir até o dia 31 de agosto, aqui no nosso exemplo. Então, aqui ele já está calculando quantos dias restantes tem para acabar o mês. No caso aqui, né, nós estamos no dia 26 de agosto. Então, do dia 26 até o dia 31, ele está calculando aqui 6 dias restantes para que a gente consiga bater essa nossa meta, tá? Então, a gente vai calcular aqui, ó, qual que é o valor diário para que a gente consiga atingir essa meta de 1,9 milhões e também qual que é o valor total aí que falta para chegar nessa meta, tá? Então, são esses cálculos que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Então, vamos aqui no nosso menu de editar. Vamos colocar aqui esse gráfico para baixo. E aí, pessoal, primeira coisa, vamos adicionar esse controle aqui do mês, tá? Então, é só você vir aqui, adicionar um controle, controle de período. E aqui você pode deixar setado, ó, na configuração, deixar este mês nessa opção aqui para ele pegar todo o mês atual que nós estamos. E pode clicar em aplicar. Então ele vai ficar no mesmo formato que nós temos aqui no exemplo. Então eu vou apagar ele aqui. Vamos voltar novamente o período de mês. E vamos aplicar. Pronto. Agora, pessoal, vamos criar aqui o nosso primeiro campo, que é as vendas totais até o momento. Então, vamos aqui em adicionar um gráfico, visão geral. E aqui, vamos colocar na configuração, a nossa planilha vai ser da aba diário, certo? Que é essa aba aqui. E aí, nós vamos aqui na métrica. A dimensão do período já está correta, que é a nossa coluna de data. E a métrica vai ser o total ali de vendas. Então, vai ser a soma das vendas. Para deixar igual aqui em cima, a gente pode compactar esse número. Então, vamos colocar aqui, ó, compactar. E podemos também alterar aqui a nossa métrica para a moeda. Então, vamos alterar o tipo, moeda real brasileiro. Aqui, pessoal, eu estou alterando na própria dimensão, mas o melhor mesmo é você alterar direto aqui na base de dados, no menu de recursos, tá? Eu estou fazendo aqui só para ser um pouquinho mais rápido. Então, para deixar também igual aqui em cima, a gente pode deixar a precisão decimal em 1. Aí fica certinho. Então, aqui a gente já tem a quantidade de total de vendas até o momento. Eu vou agora copiar e colar esse card para a gente colocar a nossa meta aqui do lado. Então, vamos escolher aqui em configuração a nossa fonte de dados da aba meta. Certo? Então, quando você for importar as bases, você precisa importar tanto a aba diário e também a nossa aba meta. Vamos voltar aqui. E aqui, pessoal, ele já selecionou certinho para a gente, ó. Já colocou a métrica como meta e a dimensão do período também como data. Então, ele já contabilizou certinho.
Se a gente quiser, a gente pode alterar aqui o tipo para moeda também. Pronto. Agora, nós podemos também copiar esse cartão. Vamos colar. Só que agora a gente vai fazer o nosso cálculo para a gente encontrar quantos dias faltam para terminar o mês que nós estamos, no caso aqui de agosto. Vamos no menu agora Recurso, Gerenciar fontes de dados. Vamos editar aqui a nossa aba Diário e adicionar um novo campo. E aqui, pessoal, que nós vamos colocar todo o nosso raciocínio para a gente contabilizar quantos dias faltam para terminar o mês. Então, vamos colocar aqui o nome Dias Restantes. E aí, como que vai ser aqui o raciocínio, pessoal? A gente quer encontrar a diferença entre o último dia do mês e o dia atual que nós estamos. Para encontrar esse último dia do mês, a gente pode também pegar pelo primeiro dia do próximo mês, né, o dia 1. Nós estamos em agosto, então a gente pode encontrar aqui qual que é o dia 1 de setembro na nossa fórmula. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar a função datetime_add, abrir parênteses, e aqui ele pede para a gente uma expressão de data, que vai ser a nossa coluna aqui de data, certo? Então vamos escrever aqui, ó, data, vírgula, qual que é o intervalo que a gente quer adicionar aqui na nossa fórmula, né? Essa fórmula ela vai adicionar uma quantidade de dias, semanas ou meses também, depende do que a gente configurar aqui. Então vamos colocar aqui, ó, interval, que é o intervalo, e eu quero que ele pegue a data do próximo mês. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e month. Então eu quero que ele pegue um mês depois da nossa coluna de data. Mas aí eu preciso mostrar para ele a partir de qual data que ele vai pegar um mês. Então eu posso utilizar também a nossa função datetime_trunc. Abrir aqui o parênteses. E esse datetime_trunc, como a gente já viu aqui no canal, ele serve para a gente pegar o primeiro dia, por exemplo, aqui do mês. Então, se eu pegar aqui, ó, datetime_trunc, vai ter aqui a nossa expressão de data, aqui na nossa formulinha. E a expressão de data vai ser tudo isso aqui que a gente já colocou, certo? E aí, nós vamos ter também aqui, vírgula, qual que é o tipo de data que a gente quer trazer de volta. Se é dia, se é da semana ou se é do mês. Então, a gente vai pôr aqui, ó, vírgula, e escrever month também. Porque aí ele vai fazer um datetime_trunc, vai pegar o primeiro dia do mês dessa função que a gente colocou aqui, ó, que vai ser o próximo mês. Então ele vai estar pegando o primeiro dia de setembro, que é o nosso próximo mês, né, depois de agosto. E aí a gente vai poder aqui fechar o parênteses, certo? Então tudo isso aqui é a nossa forma do datetime_trunc. Até isso daqui, ó. E aí agora a gente pode fazer a comparação desse primeiro dia do próximo mês, que é toda essa nossa fórmula, com o dia de hoje. E para isso, a gente vai utilizar a função datetime_diff. Vamos abrir aqui o parênteses. E vamos também colocar aqui uma vírgula no final. E vamos colocar o dia de hoje, que é o today. E fazemos desse jeito aqui. E fechamos também o parênteses. Aqui, pessoal, o datetime_diff, ele vai pedir para a gente colocar qual que é o tipo de data que eu quero retornar. Se é em dias, se é em meses ou se é semanas. Como a gente só quer aqui a diferença de dias, eu posso só usar aqui essa função dateDiff, que a gente também consegue utilizar no Looker Studio, que por padrão ele vai retornar um intervalo de dias somente, tá? Então aqui a gente já fechou parênteses, ele deu OK aqui na fórmula, então a gente pode salvar aqui. Aqui para mim ele já deu que existe, né? Porque eu criei para o exemplo. Eu vou colocar aqui o número 1 e vou salvar. Pronto, agora eu posso concluir, fechar. E aí a gente vem aqui no nosso cartão, vamos selecionar a nossa base diária e vamos alterar a métrica para dias restantes 1. E aí vocês estão vendo que deu 156, né, pessoal?
É porque ele está fazendo esse cálculo por cada linha que nós temos aqui na base. Para que ele fique certinho aqui com os 6 dias restantes, a gente vai alterar de soma, aqui na métrica, para média. Então, fazendo esse jeito aqui, ele vai calcular certinho para a gente quantos dias faltam aí para chegar aí até o final do mês. E aí nós podemos vir aqui em estilo e colocar a precisão decimal em 0 para ele mostrar somente os 6 dias restantes aqui da nossa base. Agora, pessoal, para a gente conseguir calcular esse valor diário de atingimento, a gente vai precisar utilizar as duas abas juntas. Então, o quanto eu já fiz até agora e o quanto que é a minha meta do mês. No caso aqui em agosto, que a gente está vendo o exemplo, né? Vai ser essa primeira meta aqui. Então, vamos precisar fazer uma combinação de dados, que é uma aula também que eu já dei aqui no canal. Se você ainda não viu, confere lá também, que está muito interessante. Então, vamos aqui em Recurso, Gerenciar fontes de dados, né? Então, são essas duas abas que nós vamos combinar. Então, vamos voltar aqui, na verdade, e vir aqui em Gerenciar mesclagens. Aqui já tem algumas que eu fiz para o exemplo, tá, pessoal? Então, vamos adicionar uma nova combinação. Para a nossa combinação, vamos pegar aqui a nossa primeira aba, que é o diário, e vamos mesclar com a nossa aba de meta, certo? E aí, pessoal, a chave em comum entre eles, eu vou querer puxar a data, porque aqui nós temos, né, o primeiro dia do mês e aqui nós temos todos os dias do mês também. Então, como há essa diferença, né, aqui eu estou mostrando todos os dias, eu vou fazer uma transformação na data para pegar somente o primeiro dia do mês aqui, para a gente conseguir juntar com esse daqui, tá? Então é o seguinte, vamos pegar aqui essa dimensão de data, vamos criar um novo campo e vamos colocar aqui, ó, data mês, ou pode ser somente o mês. Mês, cálculo. E aí vamos utilizar a função dateTimeTrunc para a gente pegar o primeiro dia do mês da nossa coluninha de data. Pronto. Vamos fechar aqui. E aí, precisamos também colocar aqui, né, pessoal, vírgula, o month, para ele pegar o primeiro dia do mês. Então, vamos aplicar. E pronto, vamos deixar ele feito aqui. E aí, nós podemos agora, na nossa aba diário, puxar aqui as métricas de vendas. E vamos puxar também o nosso campo calculado que a gente fez, que é os dias restantes 1, certo? E lembra, né, os dias restantes a gente colocou como média para ele vir certinho. Então, a gente pode alterar aqui também como média. Vamos clicar aqui fora. O período aqui a gente pode também selecionar o nosso campo de data. E aqui do lado, a métrica, a gente vai puxar a nossa meta, que é a nossa coluninha aqui, B, da nossa aba de meta. Então, agora a gente vai configurar esse agrupamento. Vamos selecionar aqui externa completa. E a chave entre elas vai ser aqui o mês. E o outro vai ser a data da nossa aba de meta. Por quê, pessoal? Porque a nossa aba de meta já está com o primeiro dia do mês. Então, a gente vai conseguir combinar certinho aqui, porque a gente transformou essas nossas datas no primeiro dia do mês também, tá? Então, vamos aqui salvar. E vamos dar um nome nessa combinação. Então, eu vou colocar aqui diário e meta. E vamos salvar. Podemos fechar aqui. Vamos aqui copiar e colar esse cartãozinho também. E vamos na configuração selecionar a nossa fonte de dados combinadas, que é o diário e meta. E aqui, pessoal, mais um detalhe que a gente não colocou. Vamos voltar aqui na nossa combinação, em editar a nossa combinação. Aqui embaixo nós precisamos colocar o período também, como data. E como a gente fez uma combinação da nossa aba meta para a nossa aba diário, ele vai juntar essa meta mensal para cada linha dessa daqui. Então, a gente pode colocar aqui na métrica, alterar de soma para média, para que ele funcione corretamente também, tá?
Então vamos clicar aqui fora. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos salvar. E vamos fechar. Ó, pessoal, ainda não deu certo. Nós vamos entender aqui o porquê. E eu também quero fazer junto com vocês para vocês entenderem o raciocínio, como que a gente monta essa conta, tá? Então, ó, mesmo que eu clicar aqui em outras métricas, ele vai dar o mesmo erro. Então, vamos testar aqui se a gente tem algum problema de combinação. Eu vou voltar aqui na combinação dos dados. E agora, eu vou vir aqui nessa dimensão e vou alterar também para ficar o mesmo cálculo desse da esquerda. Então, vou clicar aqui, vou criar um novo campo. Vamos colocar aqui mês também, calculado, mesmo nome. E vamos colocar um datetime trunc da nossa coluna de data da nossa aba de meta. E aí vamos por vírgula, month, que é o mês. E vamos aplicar. E agora vamos salvar novamente e fechar aqui. Pronto, pessoal, agora funcionou. Então vocês viram, né? A gente tentou fazer de uma forma, ele não aceitou. Então toda vez que der esses problemas que o Looker Studio não encontrar os valores, é alguma coisa que você precisa configurar aqui na sua combinação para que ele esteja certinho na hora de combinar os dados. Então o nosso problema aqui foi não ter colocado o período de data e também na nossa chave de comparação, ele não reconheceu a nossa data padrão lá da aba de meta, né? Então a gente precisou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que foi esse campo calculado. Então agora a gente linkou essas duas chaves, certo? E funcionou perfeitamente. Então vamos voltar aqui. Então aqui, pessoal, a gente vai trazer agora qual que é o valor diário para esse atingimento. E para isso a gente precisa fazer um outro cálculo, certo? Vamos aqui, então, em métrica e vamos adicionar ele diretamente aqui. Então vamos criar um novo campo e vamos fazer o seguinte cálculo. Primeiro eu quero saber quanto que falta para atingir a meta e depois eu vou dividir esse total nos dias restantes até o final do mês. Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos somar a nossa coluna de metas, certo? E subtrair o total que a gente fez até agora de vendas. Como a gente combinou essas duas abas, então a gente vai conseguir utilizar essas colunas na mesma fórmula. Então vamos colocar aqui, ó, vendas. Então eu peguei a meta, que é, por exemplo, é o nosso 1,9 milhões, menos a nossa soma de vendas, que é 1,3 milhões. E aí a gente vai fechar isso aqui tudo em um parênteses só, para a gente conseguir dividir agora pelos valores de dias restantes do mês. Então vamos colocar aqui, ó, uma divisão e vamos puxar o nosso campo de dias restantes, que foi o campo que a gente criou para calcular esse número 6 aqui. E aí a gente sabe que a gente precisa fazer uma média desse valor, como a gente já usou lá atrás. Então vamos colocar aqui, ó, AVG. E vamos fechar agora o parênteses aqui no final. Então o que ele está fazendo? Pegando a diferença de meta para vendas e dividindo pelo número de dias restantes. E a gente pode aplicar. E pronto, pessoal, ó, ele já fez o cálculo certinho. Para ficar igual aqui o de cima, a gente pode aumentar a precisão decimal para 1. E esse valor aqui é o valor que a gente precisa fazer nesses 6 dias para alcançar a nossa meta de 1,9 milhões. E esse total aqui para atingimento, que é o 609, é basicamente a nossa fórmula que a gente fez, mas sem dividir os dias restantes. Então, eu vou copiar aqui com Ctrl C, Ctrl V. E aqui na fórmula, vamos editar. Vou tirar um pouco o zoom. Eu só vou tirar aqui essa parte de divisão e esses parênteses que não vai precisar. Ele vai fazer o valor da meta menos o valor de vendas. E a gente pode aplicar. Então é isso, pessoal. A gente já calculou tudo que a gente precisava aqui. E agora eu quero deixar o desafio para vocês que eu comentei no começo do vídeo. Aqui a gente está fazendo a nossa meta dividindo pelos dias que faltam para o mês acabar.
Só que se a nossa empresa trabalha apenas em dias úteis, a gente não vai ter esses 6 dias, né? Caso tenha aí um final de semana ou um feriado. Então, o desafio para você fazer é, ao invés dele contar aqui os dias restantes totais, eu quero que você faça que ele calcule quantos dias restantes de dias úteis faltam para acabar o mês. E aí sim, ele fazer a divisão aí de quanto que falta para atingir a meta nesses dias úteis. Eu já fiz uma aula aqui no canal explicando como que a gente faz a contagem de dias úteis do mês. Então, se você ainda não viu, você pode ver lá para tentar realizar esse desafio aqui da aula de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários se deu para entender a lógica que eu criei aqui, se ficou alguma dúvida. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um gostei se esse vídeo te ajudou e compartilhe aí com os amigos também, para que mais pessoas possam ser ajudadas através dos vídeos aqui do canal. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.